Olá, olá, muito boa noite. Vamos a mais uma live. Hoje com um tema muito interessante, um tema leve, um tema divertido, mas muito poderoso. E eu vou chamar a minha. Alô, Paula? Vou chamar. Olá, 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 estás boa? boa noite. Estou e tu? Também. Hoje vai ser Também? muito divertido, que este tema é muito poderoso e muito maravilhoso. E é leve, e é É leve. leve, é descontraído e, portanto, vai ser aqui muito divertido este bate-papo, como Apesar de dizem ser os. sério, que isto É isso mesmo, mas é tem divertido a ao ser. mesmo tempo Sim, sim, sim. e então vamos a isso. Eu até tenho uma Olha, surpresa para ti, mas depois é? mais para a frente já te vou mostrar a minha surpresa. Boa, boa. Eu gosto de surpresas. Eu sou daquelas, devo ter uma costela de criança que adoro Ah, surpresas. bom. Diversão, ser alegre, isso é que a vida tem que ser de alegrias, não é? Estou a estrear nas lives, a minha primeira live, Parabéns, ok? parabéns pela coragem, estás top, 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 top. Vamos a isso. Vamos a isso? Claro. Vamos. Esperamos mais Então, um bocadinho, não sei como é que. Orienta tu, tu é que és a minha orientadora. vamos esperar mais um bocadinho, vamos Está esperar bem, mais está. um bocadinho, mais 2 ou 3 minutos e Vai. depois começamos. Já estou curiosa de saber o quê. Que máximo! Os bonequinhos do medo. Tal e qual. Tal e qual. Mostra. Espetáculo, É espetáculo. o que nós vamos falar hoje. É É exatamente. os vários Vamos tipos de aqui aguçar a personalidade. curiosidade do que é que vamos falar Tal e hoje. qual. E vamos ter bonecos e tudo, portanto, vai ser uma live altamente divertida. Leve e divertida, sim. Olá, Miguel. Olá, Maristela. Boa noite a todos. Boa E, noite. e então vai ser engraçado. Adoro esses bonecos. Eu Adoro, também, adoro. eu também. Sabes que eu tenho aqui algum. Eu costumo dizer que devo ter algum trauma de criança, porque eu adoro Também. bonecos. E então gosto de luxos, gosto desses bonecos, eu gosto de tudo que é bonecos. Portanto, eu devo ter algum trauma de criança que. É porque Olá, tens bom Carlos. gosto. É porque tens bom gosto. É, Olá. É porque tens bom gosto. exatamente, adoro a Disney. Cada vez que vou à Disney trago sempre bonecos, apesar de já ter o Mickey e ter Pois. isso tudo. Ah, E então é. é muito giro. Então vamos lá. Então, hoje, antes de mais, antes de entrarmos na nossa temática, vou-te pedir para tu apresentares-te, para Ok. dares aqui uma visão do que é que fazes, da Ah, Paula, que isto hoje é uma conversa resumidamente, entre Paulas. pois é, resumindo, eu fui bancária também durante 15 anos, temos isso em comum, Almas gêmeas e nessa parte. tal e qual. Entretanto, abracei o projeto das artes e depois entrei no autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e agora ultimamente tenho dedicado aos jovens. Estou mesmo só com o Enneagrama, que é uma ferramenta que eu depois vou explicar, vou apresentá-la, e sou psicoterapeuta com jovens e famílias, porque as famílias também fazem parte, é a parte mais importante, os pais perceberem os jovens e os jovens perceberem-se eles próprios. E isto é assim uma rodinha muito gira. E também os jovens compreenderem os pais, é tudo. É Tudo, uma roda. tudo. É muito. Para já, a ferramenta que utilizo para mim é mais completa porque abrange todas Todas as todas vertentes. as vertentes. A emocional, o social, autoconhecimento. É realmente para mim o Enneagrama, e tu conheces também. Também tens esta especialização, não é? Uhum. E se concordas comigo, é uma ferramenta muito completa e ajuda-nos a nós, psicoterapeutas e terapeutas, a fazer um trabalho de excelência, Eu até diria mais, ajuda toda a tal e gente. qual.
E começando e pegando aqui nas nossas frases, uma das coisas que eu acho que é extremamente importante é toda a gente conhecer o seu perfil comportamental. E nesse sentido, eu gostaria que explicasse e dissesse aqui em breves palavras porque é que é tão importante nós conhecermos o nosso perfil comportamental. É assim, esta ferramenta que eu utilizo como método das minhas terapias é precisamente através de um teste, tipo um teste psicotécnico, tu vais descobrir o teu principal tipo de personalidade, mas nós somos um todo. Só que há uma personalidade, é mais visível a personalidade, ou seja, é mais vincada uma das personalidades. E o que é que acontece? Logo quando tu te percebes qual é o tipo de personalidade, vais trabalhar aí as fragilidades e o que é que tens que melhorar e equilibrar nesse tipo de personalidade. E todos somos diferentes. E com tantas variantes e com tantos estudos que nós temos que fazer através desse teste, não é? Uhum. Tu vais-te a perceber que podemos variar em 1944, salvo erro, tipos de características e de reações e às vezes até de algumas, como é que eu ia dizer, Facetas, talvez. fragilidades e medos. É muito completa e eu acho que nos jovens tem feito muito sentido. A minha experiência com eles tem feito a diferença porque eles depois também estão um bocado perdidos, não é? Uhum. E precisam-se de uma orientação. E se Uhum. tu souberes qual é o teu tipo de personalidade, não é? E perceberes que se melhorares num ponto vais ter um resultado superior àquele que é esperado e tu vais-te conhecendo melhor, não é? As tuas fragilidades, onde é que tu podes melhorar, etc, etc. Eu acho que é fundamental até para nós. Para mim fez muita diferença na minha vida. Eu estou totalmente de acordo contigo, porque seja em qualquer vertente, seja como pais, como mães, como mulheres, como namoradas, Tudo. como amigos, se nós percebermos realmente um bocadinho desta ferramenta e de como nós entendermos o perfil de personalidade, ajuda a entender outros. Se calhar não vamos tanto a peito Tal e certas, qual. enfim, e, portanto, conseguimos perceber, e é um verdadeiro dar e receber, porque como nós entendemos exatamente como é que o outro reage, não é? E como é que nós reagimos, tudo é muito mais facilitado. Eu também estou completamente de acordo contigo. Nós E até como é que falamos. nós podemos ajudar os jovens através desta Ok. ferramenta? Então é assim, para além daquele teste, que é um teste, tipo um questionário, um teste psicotécnico, a Uhum. pessoa, mediante as respostas que vai dar, vai ter um resultado e vai descobrir qual é o tipo de personalidade. É muito engraçado, Paula, vou partilhar contigo e com todos os que estão na live, que é, não me lembro se a pessoa responder com verdade e esteja ali concentrada a fazer o tal teste. Não me lembro das pessoas não se identificarem com o tipo do resultado que concluiu-se desse teste. E é muito engraçado, porque depois começas assim a perceber que as pessoas, eu sou os jovens é assim, eu sou mesmo assim. Então, mas como é que adivinhou? Não sei o quê. Depois fica ali uma curiosidade da parte deles, né? Perceber como é que nós vamos trabalhar aquela informação que eles têm, não é? E depois às vezes, e depois o que é que nós fazemos com os jovens? Eu não fugindo à tua pergunta, é precisamente identificar estas características da personalidade, perceber quais são os medos que esse jovem tem, quais são as inseguranças, que é a parte principal, não é? Quais as motivações que eles têm, também é importante, e vamos fazendo assim uma descoberta maravilhosa. E depois chegamos e quando entramos no grupo de introduzir este teste com a família, vamos nos aperceber que às vezes a falta de comunicação não é mais nem menos porque não chega ao como devia de chegar e há ali um corte de comunicação e com a descoberta Sim. do tipo de personalidade tudo fica mais fácil. Sim, porque isto é um dos pilares que também facilita e muito,
porque não é só nós nos percebermos, não é? Nos entendermos como pessoas, mas também facilita muito a comunicação, porque se eu me conhecer e conhecer ao outro, pelo menos com quem vive em casa, no mínimo, não é? Convém. Facilita muito mais a comunicação, não é? Até tudo. E ajuda bastante esta parte. E depois, é engraçado, quando eu também lidei e aprendi com o Enneagrama, quando tu falas aí da parte de crescimento, a parte dos desafios, muitas vezes nós olhamos e pensamos assim, mas será mesmo que sou isto? Será que não sou? Porque também aqui às vezes há alturas em que nós dizemos, não sou nada Sabotamos-nos, disso. sabotamos-nos. Exatamente. Não. Não sou Mas nada nós depois, disso. como terapeutas, chegamos lá, não é? Por acaso, isto nos jovens é muito engraçado, porque eles são muito espontâneos ao reagirem, sabes? São muito espontâneos. E depois a gente percebe logo que eles se identificaram, mas depois pensa assim, mas isso pode dar para toda a gente, senão éramos todos iguais, estás a ver? Assim, depois é um desafio muito grande. Sabes que eu acho que partilhei contigo, eu tenho convites de ir às escolas fazer palestras e então tenho tido assim um feedback e tem sido uma experiência, olha, mesmo engraçada com a reação que eles têm em relação a este tema e a esta ferramenta. Mas está tudo entusiasmado, ficou tudo rendido, por isso é o que interessa. Claro, e é muito Um fator importante. mais, um fator mais sério desta ferramenta é que tem ajudado, e agora estamos a falar de miúdos do 12º ano, jovens com 12º ano, que estavam com algumas dúvidas no que é que iam escolher para o seu futuro, e tivemos um estudo e um aprofundar da essência deles, o que é que eles gostam mesmo, o que é que eles têm mesmo vocação, e então disputou-se aqui várias dúvidas e que até depois resolveram várias situações até de uma melhor forma do que entrarem na faculdade e nem tinham nada a ver com aquilo que supostamente era o que eles iam escolher. Isso é muito importante e daí eu queria muito passar esta ferramenta porque os jovens realmente precisam de ter este apoio, mais do que nunca, neste mundo que tu sabes, tão agitado, de tantas solicitações, tantas exigências, até com a imagem deles. Nós vamos trabalhar sempre até essa parte. Há uma exigência muito grande da imagem deles, que às vezes provoca mágoas e tristezas e às vezes até problemas de autoestima, e nós conseguimos reverter e fazer ali um equilíbrio. Não deixa de não ter os problemas, mas ficam equilibrados e eles têm um autoconhecimento deles fantástico. Sim. Sabes que eu sou uma acérrima defensora que isso é importantíssimo em todos os níveis da sociedade, mas muito mais nas escolas. E eu sou uma acérrima defensora que estes programas deviam existir obrigatoriamente em todas as escolas, e esta temática, e não só, outras temáticas também. E, portanto, acho fantástico essa escola, e espero que outras escolas nos ouçam, para abrirem as portas, porque isto é vital para a juventude, é vital para os pais, é vital para a família, é vital para uma sociedade, conhecer esta parte do perfil comportamental, até porque nessa altura muitas coisas, muitas falhas de comunicação, muitas perturbações que temos na sociedade, algumas delas podemos evitar. Nesse sentido, vou-te perguntar como é que podemos ajudar os pais, como é que isto também ajuda, né? Tu trabalhas com os jovens e depois como é que isto se vai refletir nos pais e até nas famílias, nos irmãos, etc. Isso acaba de ser um bocadinho... os pais que estão atentos e depois os que seguem alguns dos meninos, dos jovens com quem... Estamos a falar de jovens já a partir dos 17 anos, né? Mas nós trabalhamos com mais novos. E nós fazemos uma abordagem familiar individual, cada um vai a uma sessão individual, percebe-se qual é o tipo de personalidade e depois de trabalhar aí aquelas áreas todas que já falámos, o que é que acontece? Há um juntar a família. E depois aí é que é giro, que é se ver as reações, porque antes de juntares a família, eu vou-te explicar, antes de juntares a família já fizeste o processo com eles, ok?
E Uhum. depois começas assim a ter assim uns feedbacks assim. Ai, sabes, Paula, a minha mãe agora está totalmente diferente. Olha, Ou ainda então, bem. ou então assim os pais, sabe, até estranho, porque nós temos uma conversa cordial, até falamos muito mais tranquilos. Ou uma das feedbacks que eu tive que eu achei o máximo foi: olha, isso também dá para o cão e para o gato, é que eles também estão completamente diferentes. E eu expliquei, às vezes acaba por ser o ambiente familiar, quando está com mais tranquilidade, harmonia, boa comunicação, até os bichos têm reações diferentes. Até os bichos gostam, É, como se por isso costuma acaba por dizer. haver assim uma reação engraçada e tem sido maravilhoso porque realmente faz a diferença. Depois as pessoas vão com mais leveza, conseguem se entender melhor, porque os jovens também não têm ideia do stress que os pais têm, não é? Claro. É parte das despesas, os encargos, é as pressões do trabalho, é o dia a dia, os transportes. É tudo um complexo de exigências, não é? E quando chegam a casa, que é o que eu farto-me dizer aos meus meninos, eles chegam a casa e ali é o mundo deles. Porquê? Porque cria-se personas todos os dias, né? Tens aquela capa para o teu trabalho, para o teu chefe já é outra postura, para a senhora do supermercado já é outra, e andamos ali a criar personas, ou criar personagens, não é? E depois o nosso cantinho é aquele tesouro, não é? Onde é que depois tudo vem coisa, aquela fúria toda que andámos a guardar o dia todo, não é? Aquele que passou à nossa frente, o chefe que não diz nada de jeito, as expressões todas. E ali, se nós soubermos, isto é muito importante, equilibrar, saber passar, perceber que ali é o nosso cantinho, mas que podemos até passar aos nossos filhos, né? Porque é importante, Uhum. as nossas experiências de uma forma que eles não venham a ter as mesmas mágoas, estes mesmos stresses, de uma forma inteligente, que eu com o PNL, Programação Neurolinguística, aplique nesse conjunto. E então, é um trabalho muito bonito, tem mesmo, eu acho que era mesmo obrigatório as escolas, pelo menos, terem uma vertente para eles perceberem, para eles se enquadrarem, até para não serem tão mauzinhos uns para os outros, sabes? Porque o que eu digo muito no final das minhas palestras é que gentileza gera gentileza. É isso mesmo. É o que diz aqui a Alba. O diálogo faz toda a diferença no ambiente familiar. É É isso mesmo, Alba, mesmo, é Alba. mesmo, mesmo, É mesmo. isso mesmo. E depois, como vêem, as pessoas que nos estão a ouvir, isto não é para uma pessoa, isto é para a sociedade. Porque quanto mais nos conhecermos e percebermos as nossas maneiras de atuar, as nossas fragilidades, facilita e muito a comunicação, facilita na área profissional, na área de liderança, na área de futuro, o que é que nós queremos para o futuro. Aqui, como diz o Miguel, comportamento gera comportamento, é uma Tal grande e qual, verdade. tal e qual, tal e E qual. quando É nós mesmo. conseguimos, e começamos pelo meio das escolas e depois no meio familiar, e conseguimos perceber a nossa maneira de agir, tudo é contagiado. Portanto, a boa comunicação, como tu dizes, como dizia um aluno teu, não é? Como é que era? Que a mãe estava diferente, o que é Estava que. diferente. Eles ficam mesmo surpresos. Sabes que um exemplo que eu dou muito, e é engraçado que isto é uma ferramenta que não é pouco conhecida, né? É Uhum. mais nos Estados Unidos e no Brasil é que é mais conhecida. E quando tu abordas uma turma, estás a ver, de 26 alunos, já crescidotes, né? Quase adultos, né? Aqueles À mesmo hora do já almoço, à hora do almoço, como eu te contei, né? Que o pessoal entra lá assim, epá, agora vou aturar esta velha, né? E tu pegas no tema, e eles já tinham feito o teste antes de entrar no auditório, e tu pegas no tema e eles começam a perceber que isto faz sentido e que eu sou assim, até mesmo nos pontos mais profundos daqueles medos que eles têm, das inseguranças, não é? Da exposição, que é muito, o julgamento dos outros, os homens andam todos apavorados com o julgamento do outro. O que é que a minha mãe vai dizer? O que é que o meu pai vai dizer? O que é que a professora vai dizer? O que é que os meus amigos vão dizer? E isto é um stress que nem deixa eles crescerem, não é? Nem mostrar a personalidade deles.
o que eles são, a essência, ok? Exatamente. E isto tudo depois porque eles com muita fome, não é? Como eu te contei, não é? E eram 2h30, quase 2h30, ainda estava tudo lá, eu é que já estava cheia de fome, queria-me vir embora e ainda andava às perguntas a relar, as questões todas a serem colocadas, porque de facto... eu ia-vos a dizer que esta história é muito engraçada, que eu faço sempre um teatrinho que é que se tu chegas a casa, os jovens chegam a casa estafados, têm imensas exigências, às vezes mais que os pais, porque os pais nem percebem, mas isto É verdade. é um mundo muito cruel e depois também, como nós sabemos todos, o ensino também não está atualizado, por isso também há essa pressão que eles começam a ver mais à frente e que o ensino ainda parou no século passado. Sim, é Ok? uma E grande depois há a tal verdade. motivação, há a tal situação de que eles até queriam que as coisas fossem diferentes, não é? E depois têm que Está a decidir crescer, o curso, ainda nem se conhecem, quanto tal mais e qual. decidir o Pois é, curso e quanto mais sentir. tal e qual. E então, o que é que acontece? Eu digo assim, malta, vocês chegam a casa com as vossas mochilas cheias de stress, cheias de que a namorada não ligou nenhuma, cheias que não sabem o que é que há de fazer, que estudaram e que não tiveram os resultados que vocês tiveram. Ok, concentrem-se nessa mochila. E a mochila dos vossos pais tem que o dinheiro chegar até ao final do mês, temos que pagar a comida, o chefe é só exigências, não podemos sair a horas para poder prestar um serviço aos nossos filhos de uma forma... E vêm também com as mochilas deles, ok? Não falando do gato e do cão, como eu disse. E se eu digo assim, vocês chegam a casa e a mãe está assim, já pus a mesa, vocês despachem-se, o jantar fica frio, toma banho, leva não sei o quê, prepara as coisas para amanhã, daqui a nada tens que deitar cedo. Pá, é uma energia densa. E eu disse assim para eles, levem este truque para casa. Em vez de reagirem logo e dizerem, mal chegámos a casa, mas é sempre um inferno, tu já estás a gritar. E depois o pessoal na sala era assim, ai, lá em casa é assim, tal e qual, lá em casa é assim. A maior parte das pessoas, coitadas, é mesmo assim, a gente leva uma vida muito stress. Não é a maior parte. Olha, eu já também já fui assim. Mas se tu chegares a casa, eu para eles, se vocês chegarem a casa, a mãe está assim, o pai anda lá de coisa, os manos já estão desorientados, e se vocês abordarem assim a mãe, ok, um nível de voz mais tranquilo e dizer assim, ok mãe, agora diz-me, como é que foi o teu dia? E automaticamente qualquer pessoa fica desarmada. Vai dizer o que é que se E passa diz-me, aqui. não foi o que aconteceu, foi muito engraçado. O que é que vocês precisam, pá? E isto torna tudo mais leve. E assim vocês podem ter o vosso momento da música, faz tudo mais sentido. A mãe está muito mais receptiva ao vosso atraso ou às vossas coisinhas que vocês têm para fazer e isto vai melhorar. Levem lá essa ferramenta para casa e depois digam uma coisa. E pá, foi um sucesso, Claro. né? O pessoal, foi quando eles começam a dizer, a minha mãe até pensou assim, mas o que é que te aconteceu hoje? Ou o que é que tu me vais pedir em troca? Ou o que é que vais me pedir em troca? Olha, como diz aqui, uma ferramenta muito útil para o nosso autoconhecimento e as redes sociais também são muito utilizadas para julgarem uns aos outros. A pressão das redes sociais também é muito grande, é uma grande verdade. É uma grande violência. Sim. Por isso acabam... Assim, nós no nosso tempo, ok, tínhamos as nossas guerrilhas, andávamos com aquelas, tudo o que é normal, mas eles hoje em dia é tudo muito rápido. E em muitos setores ao mesmo tempo. É tudo muito visível, não tem privacidade nenhuma, não é? E depois a maldade é feita com uma leveza que assusta. Certo. E nós temos que pensar numa coisa muito importante. Nós pais, empreendedores, líderes, todas essas pessoas que são responsáveis, não é? Pensar que eles são o nosso futuro, ok? Se nós não tivermos cuidado em cuidar deles, em os orientar, eles estão muito perdidos. E isto é muito importante. E mais, além das exigências, desculpa interromper, além das exigências, tens aqui outro fator. E que nesse aspecto a pandemia ainda veio piorar um bocadinho, que é o facto de estarem, a maioria, afastado, não estão presentes, estiveram aqui há algum tempo fora das escolas, estão muito remotamente,
não se tocam, não se veem, Ficaram não se... Exatamente. tão com os Portanto, a gestão das opostos. emoções é fundamental, que é um dos Está aqui fatores para outra live, mas que é está aqui o oposto, que é o fechar, mas sem privacidade, porque eles depois certo. usam as redes e tal, e tal, e tal, e tal. E a falta de socializarem, que isso também faz. Exatamente. E nós conseguimos, através desta ferramenta, chegar a esses tais, como eu chamo, as sombras que eles têm, aqueles medos e as inseguranças, de uma forma com leveza, com uma forma que a gente depois vai melhorar esses pontos, não é? E eles nem dão conta, É eles percebem isso assim, eu mesmo. sinto-me melhor, eu sinto-me que não sou tão julgado, eu sinto-me que eu posso ser eu, ok? Porque eles depois acabam todos a andar por as tais personas que eles criam, não é? Porque este é o mundo de exigências nesse sentido. Não, e é também uma ferramenta muito leve, porque É, e eles levam divertida. E divertida. exatamente. Quer dizer, para os adultos não é, que a gente sabe que os adultos a gente vai ali a alguns pontos, mas com os jovens, e o meu método é muito divertido, é muito leve. Pronto, tínhamos estado a apresentar os tais bonequinhos, que é os tipos de personalidade que existem, os principais tipos de personalidade, que eu costumo sempre dizer a eles, atenção, não vamos rotular ninguém. Ah, este é o tipo não sei quanto, este é o tipo... Não, não. Todos os tipos têm outras vertentes. Nós temos de trabalhar uma pessoa, a essência dessa pessoa. Que eles depois começam, aquele também é assim, esse é tal e qual. Exatamente. Temos que ter esse equilíbrio. Mas em resumo, no fundo, além de equilibrar o jovem, não é, e orientar e ele se conhecer, temos aqui a vertente dos pais e, no fundo, equilibramos as famílias. Portanto, temos aqui Portanto, é um trabalho que tu começas pelos jovens, mas, no fundo, contagias famílias e equilibras, dá um equilíbrio e mais. Promove o sucesso, certo? Promove o sucesso dos jovens, ajuda a promover o sucesso. O que dizes acerca disso? Eu, por acaso, até tinha uma situação para te contar e até deixei aqui para a live, que acho que era importante, que é até a parte da gestão de dinheiros dos jovens, porque cada um tem uma característica diferente. E hoje em dia também há muita solicitação de compra, não é? Aquela compra momentânea, não é? E há um consumismo desmedido dos jovens porque estão a compensar algumas falhas que às vezes os pais nem dão conta que estão a falhar, que os coitados têm tantas responsabilidades e às vezes basta só uma conversa, só uma comunicação e a coisa fica diferente. E então tivemos lá nessa escola também a Semana da Ciência, onde o fator era a economia, as economias dos jovens, como gerir as economias dos jovens. Esta é muito importante. Eu dizia, vou levar para a minha Paula, aquela das economias e das finanças, que acho que é importante. E trabalhámos isso e, de facto, foi foi uma sensação maravilhosa, porque eles identificaram-se efetivamente com as características de cada tipo de personalidade e a forma como cuidam do dinheiro, a forma como olham o dinheiro, e isso foi muito giro também. Sim, a parte do Enneagrama ajuda muito, ajuda em todas as vertentes, na vertente pessoal, na vertente de comunicação, na vertente da liderança, na vertente das finanças, porque cada tipo vai ter uma propensão para certos comportamentos e por isso vai influenciar diferentes áreas da vida, uma das quais, que falaste bem, que é as finanças, que é outra área que eu também acho que devia existir nas escolas, finanças pessoais, se tiver aí alguém a ouvir das escolas. Tal e qual. Eu acho que é importantíssimo haver um programa de finanças pessoais e também na parte das lideranças, porque eu acho que o Enneagrama ajuda, quando nós nos entendemos, quando nós percebemos, nós conseguimos traçar um caminho conectado com a nossa essência, com o nosso propósito e, portanto, sermos líderes de nós próprios. Qual é a tua partilha em relação a isto com os jovens? Olha, então eu estava aqui a ver uma das nossas, Sim, das nossas participantes. Acho esta matéria da economia super importante no futuro dos jovens. Esta frase diz tudo. Esta frase diz tudo. Aproveitando esta frase, diz tudo. Claro. E o trabalho do Enneagrama, e agora ir
ao fundo da questão é que eles percebem a forma como eles identificam o dinheiro, a importância do dinheiro e passam isso aos pais. É Há muitas verdade. famílias, às vezes, que a falta de gestão de economias é só uma falta de gestão e falta de comunicação, porque se tudo for tudo estruturado, tudo planeado, as coisas não têm tantas complicações, que às vezes são negativas, certo? Certo, E como nós certo. temos que, eu falo sempre aos meus jovens e digo, malta, eu tenho muita fé em vocês. Vocês são o nosso futuro. Vocês são aqueles que vêm mudar a estrutura, a maneira de forma de pensar das pessoas, até a forma como nós estamos a cuidar da nossa casa-mãe, que é o planeta. Que eles têm estão muito mais à frente em proteger e em ter uma gestão de recursos do que nós, porque efetivamente nós viemos apanhar aqui o barco já quase a afundar, não é? É Por isso nós exatamente. temos, nós adultos, nós líderes, nós como sociedade, nós como professores, nós temos que nos juntar e fazer diferente e tomar conta destes jovens e E, fazer a diferença e com uma eles. coisa, muitos dizem, eles têm a aprender muito connosco. Mentira! Nós Nós aprendemos aprendemos muito muito com com eles. eles. Muito, Portanto, eu tenho um lema muito, que eu gosto muito de usar, a frase dar e receber. E não é na mesma, pode ser em proporções diferentes, mas há Uhum. momentos da vida, garantidamente, É os uma nossos troca. jovens têm muito mais a ensinar-nos e nós menos. E vice-versa. Há situações que é ao contrário. Eu não sou nada daquelas pessoas que dizem, não, eu sou mais velha, logo sei mais. Mentira. Esqueçam isso. Cada vez mais é neste dar e receber, neste conhecimento, neste acompanhamento mútuo e no crescimento mútuo, que é preciso dizer isto, que nós evoluímos para uma sociedade mais humana e numa sociedade muito melhor, muito mais enraizada nos valores humanos e nos valores de crescimento. E isso eu acho que esta ferramenta, entre outras, também há outras ferramentas de perfil, mas eu sou como tu, completamente Sou muito apaixonada fã. disto e até um dia destes, depois vamos fazer outra live, está já desde já convidada para falarmos já no setor profissional e no setor da liderança, porque é uma componente que também é extremamente importante já Até no para os gestores setor. de equipas. Os gestores de equipas, se Exatamente, conhecerem bem a equipa deles, acabam por ter um produto, ter menos esforço a nível emocional e a motivação é, da pessoa que está a colaborar com ela é maior, sim, sempre. é O motivação, o ser assertivo com o outro é muito importante. sim, Olha, é, temos fãs, já tenho aí o meu sobrinho, eu começo, é tudo pequenino, estás a ver, desde pequenino. Ele tem 11 anos e já tem amigos também que já querem fazer e têm gostado muito de perceber como é que é o tipo de personalidade deles. É está isso. aqui um comentário que é muito, muito pertinente. Na minha Então opinião, diz. hoje em dia temos muitos bons profissionais, mas que precisam de melhorar os soft skills. Esta ferramenta pode ajudar sem dúvida. Tal e Mil qual. por cento de acordo. Olha, muito Porque, obrigada pelo comentário, porque o sim, tema até mesmo faz todo o faz sentido, sim, sim, todo o em sentido, todas as porque isto áreas. ajuda. Eu trabalhei na área financeira e fui responsável de equipas, e quando aprendi o Enneagrama, que já foi muito mais tarde, é uma ferramenta brutal. Até um ínfimo pormenor. Como é que eu sento numa sala uma pessoa com certo tipo de personalidade? Personalidade. Tão simples quanto Como isto. é que eu Faz toda a como é diferença. que eu abordo este meu subordinado? Uhum. Se eu abordar de uma maneira, eu vou ter um sucesso tremendo, eu vou fazer diferença. Porque todos nós ouvimos de maneiras diferentes e depois até esta questão que eu acho muito importante que é os jovens até precisam perceber que o outro é diferente porque tem estas características e temos que aceitar, ser assertivos com essa pessoa e não ser reativos porque teve uma reação menos favorável ou que não quis colaborar. Isto tem feito a diferença nesse sentido, que é perceber o outro. É muito importante. Sim. Antigamente os nossos avós diziam tens que calçar os sapatos do outro ou pôr-te nos pés, no lugar do outro, etc. Né? Mas o saber que o colega tem estas características, tem estas fragilidades, Uhum.
difícil sempre a gente passar as nossas fragilidades e os jovens ainda mais. A harmonia, o ser gentil com o colega tem feito a diferença. Como é E isso é muito importante. Sim, como aqui dizem, diversidade é o segredo das grandes empresas e cabe aos líderes saberem lidar e extrair o melhor de cada um. Eu estou completamente de acordo, mas também cabe às empresas dar condições para as pessoas aprenderem, porque muitas vezes as pessoas são colocadas em lugares de liderança sem nunca terem qualquer tipo de apoio, ou apoio ou disponibilidade para ler um bocadinho e estudar e aprender sobre estas matérias. Há pessoas que têm isto intrínseco, mas há outras que precisam de aprender e, portanto, há aqui um investimento muito grande. Até peço-te a ti, Nelly, para partilhares, que a Nelly é do Brasil. Temos aqui espectadores do Brasil. Aqui em Portugal é uma área que ainda é preciso bastante investimento, a área de recursos humanos. E há muito preconceito também. E há muito preconceito, exatamente. Mas estamos a crescer, eu acho que já estamos melhores do que estivemos, mas ainda há aqui um caminho de crescimento nestas matérias, que é realmente tornar a liderança mais humana, tornar a liderança no dar e receber e tornar uma liderança de crescimento mútuo. Tal e qual. E assim, eu até tenho, depois de passar agora este período de verão, tenho como objetivo chegar às empresas. E porquê? Porque eu acho que um bom líder, se for chefe de família com esta ferramenta e se perceber também que as exigências que os trabalhos têm de horários, de gestão de recursos humanos, até de levarem trabalho para casa, se tudo for bem a comunicação for correta, se eles souberem como é que há de lidar com os filhos, é tudo tão tranquilo, porque a vida tem que ter esta leveza. Bem, basta já os nossos stresses e os objetivos que nós nos comprometemos a cumprir, não é? Então, é levarem isto muito a sério. Eu estou à disposição de qualquer empresa que queira ter uma palestra. Eu acho que eu estou num período da minha vida que eu tenho que fazer chegar a mais jovens possíveis esta ferramenta, que eu acho que é essencial. Sim. Como a Nelly está aqui a partilhar, diz que as grandes empresas no Brasil já fomentam esta aprendizagem. Sim, nos Estados Unidos também já é uma ferramenta, até faz parte do currículo, que assim os jovens, não é, têm isto como uma outra disciplina. E tiram várias conclusões até para o futuro deles, não é? O autoconhecimento nunca fez mal a ninguém, não é? Pois não, e também não morde a ninguém. E pronto. E também não morde a ninguém. Não. Olha, um dos aspectos que eu também acho importante falarmos aqui é que muitas vezes, mesmo sendo personalidades diferentes, complementam-se, não é? E isso também é muito importante, porque quando estamos a lidar com pessoas diferentes, muitas vezes a outra pessoa, apesar das suas diferenças, ela complementa-me, ela ajuda-me nas minhas fragilidades. No crescimento até. Exatamente, e por isso ainda é um dos vetores também que é particularmente importante, porque nós não somos donos e senhores de tudo, e olhar para o outro, olha, ele ajuda-me nesta matéria, ele complementa-me nesta matéria, e portanto na diferença há o ganho, não é no igual, é na diferença há o ganho. Precisa trabalhar a família para um crescimento conjunto, isso mesmo. Tal e qual. E facilita a vida de todos, não é? E eu até queria só, para quem nunca teve o contacto com o Enneagrama, se me permitires, é rápido, não sei se nós estamos a exceder o nosso tempo ou não. Pois eu ia-te pedir para mostrares e para mostrares os bonecos, que eu amo esses bonecos. Estamos aqui, isto é uma mandala e tem os vários tipos de personalidade, começa no 1 e acaba no 9.
todos eles têm características diferentes e pode ir até 1900 e tal características diferentes, por isso nós não somos iguais, ninguém é igual a ninguém. Podemos ter algumas coisinhas em comum, mas não somos iguais. E temos aqui os tais bonequinhos da personalidade. Que eu estou aqui a querer. Está-me a focar em mim. Bem, vê-se bem, pelo menos eu vejo. Posso só ser rápida para as pessoas perceberem sim, para terminarmos a live. Sim, ok, isto é um tipo 7, é aquele aluno que tem muito receio da dor e então ele é tudo live. Vamos para a escola como se fôssemos para a praia, né? Como se fosse para a praia. Fixe. Não vem até o aspecto dele, ele já vai todo muito desportivo. É um tipo de personalidade muito leve. Não deixa de ser comprometido com as suas tarefas, mas é muito engraçado, é um estudo que não vamos ter agora aqui tempo, mas é só para perceberem que este é o otimista, o número 7 é o otimista, é aquele que vê as coisas sempre, uau, sempre, é tudo belo, tudo belo. Depois temos aqui outro tipo de personalidade, que é o tipo 2, não estou a conseguir... Não, mas está-se a ver, O tipo 2, que é ajudante, é o tipo de personalidade que é o ajudante, é aquele que está sempre para o outro, ai o meu amigo não sei o que eu vou ajudar, ai o meu amigo precisa que eu faça o trabalho dele, eu vou fazer o trabalho dele, e o meu amigo e a minha mãe e o meu avô e o cão e o gato, e esquecem-se de que eles também têm que ter amor, por isso é que está aqui, este é a personalidade, o tipo de personalidade que dá amor. A gente até costuma dizer que é a mãezona de todas as outras pessoas, dos cães, dos gatos, etc. Eu estou aqui um bocadinho atrapalhada, estás-me aqui a pressionar com o tempo e isto a gente pode fazer várias lives só de... Não, o tema de anagrama vamos deixar a parte da liderança para outro dia, porque já excedemos as horas. Mas era importante porque faz também a diferença. Até porque adoro esses bonecos são... E depois temos aqui o tipo 9, que só pelo bonequinho a gente percebe que é o paz, harmonia, não consegue gerir confrontos. Para eles até nem dão uma opinião que é para não gerar um confronto. São os pacifistas. É tudo muito na tranquilidade. Pronto. E temos vários. Eram só 9, vocês estão a ver. Fica aí a curiosidade. Eu vou abrir um canal. Tenho um canal no YouTube. Vou começar a pôr lá conteúdos de cada personalidade para os jovens. Os pais, se quiser, também depois podem ir lá. Depois eu peço para tu partilhares. E eu acho que vai ser uma ajuda mútua. Acho que as pessoas se entendendo e fazendo este estudo é meio caminho andado para a tal comunicação assertiva e para tudo correr com mais tranquilidade. Foi um prazer estar aqui contigo. Foi um prazer estar aqui com estas pessoas maravilhosas. Está prometido que vamos fazem uma boa dupla, aguardo ansiosamente por mais lives. Obrigada. Sim, muito obrigada. Os temas, está prometido que na próxima live, o primeiro ponto é apresentar aí a família dos bonecos. Então está bem, combinado. Depois vamos falar das outras áreas. Não esquecer que ser líder e ser um bom líder é ser um bom comunicador. E para ser um bom comunicador e ser assertivo tem que conhecer bem a equipa que tem. Exatamente. Faz logo a diferença. E conhecer-se a si próprio. Sim, não é também, só conhecer convém. É como os miúdos e as famílias, é tudo um pacote. É isso mesmo, olha, é isso. Adorei. Obrigada por este bocadinho. Eu que agradeço, foi muito contigo. divertido e é a dupla das Paulas. É verdade. Só porque houve aqui uma boca foleira de uma pessoa amiga que diz que quando tu falaste do tipo 2, Paula Marisa, mas olha, não é só Paula Marisa, a Paula Carvalho também é tipo 2. Eu também sou tipo 2. Olha, beijinhos para todos, muito obrigada. Obrigada. E qualquer coisa que queiram saber, tanto a Paula Carvalho como eu, estamos cá para ajudar nesta matéria. Tirar por todas isso, as dúvidas. Exatamente. Não se podem ter dúvidas, porque a gente tem que entrar em ação o mais rápido possível. Por isso, tirar as dúvidas é o melhor que há. É isso mesmo. E ajudem-nos a levar isto às escolas. Sim. A parte do Enneagrama,
a parte das finanças, a parte da liderança, É ai, muito tanta importante. coisa para É fazer, a muito gestão do importante. tempo, havia coisas muito, Muito há importante. tanta coisa gira para levar às escolas. Não se Olha, esqueçam que muito, o ensino parou no tempo. E sim, as matérias que são importantes agora para a atualidade, que é estas que a gente falou agora, não estão a ser dadas nas escolas. é isso mesmo. Olha, muitos beijinhos. Obrigada a Obrigada todos por pela tudo e participação. obrigada a todos. E obrigada pelo Beijinhos. convite, Paula. Beijinho. É um prazer enorme. Obrigada. Beijinhos. Beijinho.